o presidente Biden vai retomar a construção do famigerado muro na fronteira com o México, tão criticado pelos democratas durante a gestão Trump. Parece que realmente o que importa não é o que é feito, mas sim quem faz. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Make the Muro Great Again. Os Estados Unidos estão enfrentando mais uma vez o problema da imigração ilegal através da fronteira do país com o México. Apenas este ano, 245 mil pessoas atravessaram de forma irregular a fronteira do país, por meio do Vale do Rio Grande no sul do Texas. As estimativas são ainda piores. Acredita-se que, ao serem consolidados os dados de setembro, um novo recorde será alcançado. Essa situação, por óbvio, gera uma série de transtornos para os norte-americanos, e não apenas nos estados fronteiriços. Por exemplo, o prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou que o custo de moradias para os novos 100 mil imigrantes recém-chegados na cidade será da ordem de 12 mil bilhões de dólares. Segundo ele, a metrópole estaria no limite de sua capacidade de receber novos imigrantes. Percebe-se, portanto, que algo saiu do controle. É por isso que a administração Biden resolveu recorrer a uma solução que, ironia das ironias, foi muito criticada pelo Creep Joe na campanha eleitoral de 2020. Eles vão expandir o muro que separa os Estados Unidos do México. Essas estruturas de contenção ficaram muito associadas ao ex-presidente Donald Trump, por conta do seu claro posicionamento a favor dessa medida anti-migratória. A verdade, porém, é que esse muro já existia há um bom tempo, desde 1994, ainda que em tamanho menor. Quando o Homem Laranja Mal foi eleito, o muro separando o território norte-americano do México já contava com 650 quilômetros instalados. Somando todas as outras barreiras existentes, já havia mais de 1.000 quilômetros com algum tipo de impedimento na fronteira entre os dois países. A gestão Trump, por sua vez, foi responsável por aprovar um incremento de 80 quilômetros na construção, sendo que apenas parte desse total foi efetivamente construída durante o governo do bilionário. Sim, o muro entre os Estados Unidos e o México começou a ser construído pelo governo do democrata Bill Clinton e também foi expandido durante o governo do democrata Barack Obama. Mas quem leva a fama pela construção é o republicano Donald Trump. De qualquer sorte, o fato é que, durante a campanha presidencial de 2020, Joe Biden afirmou que, caso fosse eleito, não construiria nem mais 1 metro do muro. Em seus discursos, ele afirmou que o muro não é uma solução política séria. Pois é, parece que o jogo virou e agora o político vai ter que fazer aquilo que os políticos fazem de melhor: descumprir suas promessas eleitorais. É claro que as justificativas para essa ação já estão sendo colocadas. Alejandro Mayorkas, que é secretário de Segurança Interna do governo Biden e por acaso é cubano, afirmou que é uma necessidade aguda e imediata construir um novo trecho do muro para impedir imigrantes ilegais. É curioso imaginar que, na época do Trump, isso não parecia ser uma necessidade tão grande para os democratas. Agora, a administração Biden vai comandar a construção de 32 quilômetros de seção metálica ao longo do Rio Grande, para evitar o massivo movimento migratório através da fronteira com o Texas. Essa estrutura será composta de grandes postes embutidos em uma base de concreto, além de contar com portões, câmeras e equipamento de videovigilância. Tudo para deixar o imigrante clandestino fora do território norte-americano. É óbvio que, logo após o anúncio dessa medida, as críticas começaram a chover sobre o governo Biden. O congressista democrata Henry Cuellar, que é do Texas, afirmou que esse muro é uma solução do século XIV para um problema do século XXI. A obra causou comoção até mesmo entre os ambientalistas. Segundo eles, o muro atravessará os habitats de plantas e animais que correm perigo de extinção. A construção também violaria as leis do ar limpo e da água potável segura, o que seria uma flechada no calcanhar de Aquiles da gestão democrata, o tema do ambientalismo. O governo, porém, se defende, afirmando não ter opção. A grana para construir o muro, quase 200 milhões de dólares, já estava prevista no orçamento federal e não poderia ser gasta com outras coisas. Só resta a Joe Biden cumprir o que o próprio Congresso anteriormente havia aprovado. É claro que isso levantaria uma série de questionamentos. Em primeiro lugar, se era uma obrigação, por que o governo Joe Biden esperou a situação migratória ficar tão caótica para construir o muro? E já que esse item orçamentário não poderia ser alterado, por que o Creep Joe prometeu durante a campanha não construir mais nenhum pedaço do muro? O fato é que a situação migratória está mesmo fugindo do controle das autoridades norte-americanas.
O governo democrata foi eleito com a promessa de flexibilizar a imigração para os Estados Unidos. Porém, talvez eles tenham acreditado que os latinos não levariam isso tão a sério. O fluxo de indivíduos oriundos de outros países americanos que se arriscam na fronteira cresceu de forma exponencial. Nós já comentamos sobre isso aqui no canal. Por exemplo, no vídeo "Por que os peruanos estão fugindo de seu país?". O link está aqui na descrição. Os democratas agora precisam dar o braço a torcer, tendo que recorrer à solução proposta por Trump para o problema: cercar a fronteira para que os latinos não inundem o país. As autoridades norte-americanas deixam isso bastante evidente. Segundo nota do Departamento de Estado do país, essa medida deixa claro que o governo está empenhado em aplicar estritamente as leis de imigração e em remover rapidamente as pessoas que não se beneficiam desses processos ordenados e escolhem cruzar a fronteira ilegalmente. Esse caso, de forma geral, cai naquela velha dicotomia entre conservadores e progressistas, com um lado sendo totalmente contra a imigração e o outro sendo favorável a fronteiras abertas. Obviamente, nenhuma dessas duas posições sequer arranha a superfície da sólida ética libertária, que propõe a única solução viável para esse tipo de conflito, e para qualquer outro. O muro de Trump, que agora é o muro de Joe Biden, é uma solução estatal para um problema criado pelo próprio Estado: as fronteiras. Essas divisões nada mais são do que linhas imaginárias e arbitrárias, traçadas sobre um mapa. A ideia por trás dessas linhas é dividir o território, criando áreas de controle em que determinadas máfias vão poder usar da violência para impor suas regras. Mais ou menos o que acontece com o Rio de Janeiro, que tem seus territórios loteados entre facções criminosas. Todos os que vivem dentro dessas linhas imaginárias estão submetidos a regras que não foram aceitas e precisam pagar tributos para os seus supostos governantes. Para o Estado, isso funciona muito bem, até os súditos resolverem sair de uma jurisdição, que é o nome bonitinho para uma zona de controle da máfia, para outra. E é aí que nasce a crise migratória, com todas as suas repercussões. O problema não é cultural, não é étnico, não é sequer ideológico. Ele é, antes de tudo, ético. A existência de fronteiras arbitrárias, em que condições de vida absolutamente diferentes são percebidas, faz com que o risco de atravessar uns poucos metros de forma ilegal vale a pena para milhões de pessoas. A partir daí, surge uma série de conflitos entre os moradores dos locais de destino e os imigrantes, com todas as diferenças que ambos grupos possuem. Porém, nada disso aconteceria se existissem apenas as fronteiras reais e efetivas previstas pela ética libertária, as fronteiras da propriedade privada. Estamos falando de muros, cercas, arames e qualquer forma de delimitar o terreno que pertença a determinado indivíduo, separando-o da propriedade de outras pessoas ou de terras ainda sem dono. Essas fronteiras físicas são legítimas porque realmente em seu interior existem propriedades que são possuídas por um legítimo dono. Este, portanto, poderá lhes impor as regras que bem entender. Nesse cenário, a imigração só poderá acontecer com consentimento daqueles que irão receber os imigrantes. Imigração ilegal seria basicamente invasão de propriedade, a ser combatida como qualquer outra ação do tipo. Porém, se seu vizinho quiser receber um imigrante latino ou muçulmano, ou oriental, ou de qualquer outra origem em sua própria casa, não há nada que você possa fazer. Ele fará isso em seu pleno direito, respeitando os limites da propriedade privada. Por isso, o caso do muro entre os Estados Unidos e o México não evidencia apenas a hipocrisia do governo democrata e de Joe Biden. Ele evidencia também como a ideia de fronteiras imaginárias e arbitrárias causa uma série de conflitos que, de outra sorte, não existiriam. Por ser uma solução estatal baseada na violação da propriedade privada, ela acaba privando indivíduos de serem aceitos em outros territórios, enquanto obriga outras pessoas a aceitarem sujeitos indesejáveis em sua região. Nada disso aconteceria se as fronteiras reais da propriedade privada fossem respeitadas. Esse é mais um problema que pode ser colocado integralmente na conta do Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado.